Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX Sistemas. Hoje estou recebendo aqui o Thiago, desenvolvedor da FX, e a gente vai conversar um pouco sobre o LCDPR, que é o livro Caixa Rural. E aí, Thiago, beleza? Opa, beleza, tranquilo. Muito bom. Thiago, vamos esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal tem, né, sobre o livro Caixa e tentar ajudar os contadores, né, em relação a isso, né? Bom, a primeira coisa, né? O que seria o LCDPR, Thiago? É um livro caixa mais específico, né? O pessoal hoje está muito acostumado com um livro caixa um pouco mais simplificado, né? Mas esse livro caixa ele veio para pegar algumas situações de produtores, né, rurais que aferem um faturamento muito alto, né? Então a Receita acabou criando esse arquivo digital, né, na verdade, para estar enviando os dados para ela, né, via ECAC, né? Então tem um layout ali para seguir e tal, e a gente vai se aprofundar talvez mais nisso aí mais para frente, mas ali você tem algumas informações mais específicas, alguns campos mais detalhados, né, para estar preenchendo, diferente do livro caixa que geralmente o contador está acostumado, que ele é muito simplificado ali, só com alguns campinhos bem simples, né? Então a Receita acabou criando isso para cruzamento de dados, para ser bem exato, né? Ela está querendo saber ali algumas informações e, claro, o físico está atrás de algo que a gente possa estar fazendo, vamos dizer assim, de forma errada, né? Ou fazendo erroneamente, então ela acaba ali querendo para... Uma forma de fiscalização. Uma forma de fiscalização, acho que é a palavra certa aí. Bom, o livro Caixa Digital Rural, ele tem uma obrigatoriedade, não é todo mundo que está obrigado a ele. Isso, né? não é todo mundo. Qual seria essa faixa aí de faturamento? Bom, tem algo ali para a gente já dar mais uma aprofundada ali, né? Não é todo mundo que está obrigado, então existem três situações. A situação que, falando hoje, né? Nós estamos gravando em dezembro de 2022, né? Acho que é importante frisar porque isso pode vir a mudar um pouco mais para frente. Tem uma situação de até 56 mil, né? Você não está obrigado a fazer nenhum tipo de escrituração, não é obrigado a livro caixa. De 56 mil até 4 milhões e 200 mil, você tem que fazer o livro caixa comum, que é o... 4.800. 4.800, perdão. Tem razão, 4.800. Aí você tem o livro caixa comum, que é esse que o contador geralmente está acostumado a fazer, que é o mais simplificado ali, com pouquinhos campos, pouquinhas informações para preencher, e acima dos 4 milhões e 800 mil, né? Aí você já entra no livro caixa digital rural, né? Que é o que nós estamos falando aqui, e aí já tem a obrigatoriedade de entregar via ECAC, certificado digital do proprietário, né? Do contribuinte que está entregando e tal. Aí já passa a ser algo obrigatório, vamos dizer assim. Né? Certo, então vamos lá. Acima de 4.800 eu já estou obrigado ao LCDPR. Isso, é obrigatório. E quando eu falo em livro caixa, eu não estou falando de propriedade, correto? Estou falando de CPF. Tá falando, exatamente. Não se pode confundir, né, o livro caixa da propriedade rural com o livro caixa do proprietário rural, né? Então, às vezes há uma confusão aí, né? O pessoal às vezes confunde algumas coisas, mas o livro caixa aqui que nós estamos falando é exatamente vinculado ao CPF do proprietário, né? Então, é claro, tem uma propriedade, tem várias propriedades que vão gerar essas informações e aí vai ser vinculado ao CPF, né? Então, tem esse não se pode confundir. Às vezes o pessoal faz o livro caixa da propriedade, mas na verdade esse caso específico é do proprietário. Certo. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Depois eu vou entrar em alguns exemplos, até para elucidar isso para as pessoas, né? Tratar essa questão. Mas você tocou num ponto importante, que é o quê? Acima de 56 mil reais. Né? Então, esse pessoal acima de 56 mil já tem que ter o livro caixa. Né? Esse livro caixa precisa estar lá feito, arquivado, não entrega, mas se precisar dessa informação, tem lá. Sim, se precisar, obrigatoriamente ele teria que fazer, né? E deixar guardado ali. A informação é importante porque o resumo disso vai dentro do imposto de renda, né, da pessoa física, né? Então, com isso aí ele já tem uma base de informação para declarar dentro
imposto de renda. E aí, né, cabe, por exemplo, aqui da FX, a gente tem lá os sistemas que já fazem isso, né, vamos dizer assim, ou ele pode até optar pelo já usar o nosso sistema de livro caixa rural que a gente já tem e deixar guardado ele mesmo, que for lá do 0 ao 56, né, que não está obrigatório, mas se a pessoa quiser fazer, e assim por diante. O interessante é ter a informação que, se caso o fisco pedir, você já tem pronto, não precisa ficar correndo atrás, né, de fazer aquilo no curto prazo de tempo e tal, para estar entregando para o fisco. E toda vez que a gente fala em faixa de faturamento, a gente está falando de receita bruta, né? Sim, receita bruta. Estamos falando de receita bruta. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, como a gente falou lá no começo, é CPF. Então, acho que um exemplo que a gente pode dar aqui, talvez você me perguntar, mas é bom elucidar. Eu tenho uma propriedade, tenho uma fazenda e eu sou dono dela 100%. Ok. Então ela tem uma receita, a receita dela é minha receita bruta ali, ok, vou somar essa informação. Mas eu sou sócio em outra propriedade. Ok, então lá eu tenho 50%. Então eu tenho que somar as duas para ver se eu vou aferir. Certo. Né? Quando eu falo somar as duas, não é somar as duas propriedades. Uma eu tenho 100%, então eu vou pegar o faturamento dela, e a outra eu tenho 50%. Então, vamos lá, não é 100% da propriedade, é só 50% que é o meu valor de contrato. Somou as duas, atingiu os 4.800 e entrega o livro caixa. Tem que entregar o livro caixa, e aí tem os detalhes. Dentro desse livro caixa vai a informação. Vai a informação dessa propriedade e vai a informação da outra propriedade, né? E o percentual dela. E eu também tenho que declarar o sócio que está lá. Então, eu vou entregar o meu, mas ali dentro do layout que a Receita pede, obrigatoriamente eu tenho que declarar o meu contrato, qual o meu percentual, qual o percentual do outro sócio, né? Vamos dizer assim. E aí, mas aí na hora de somar, para verificar se eu passei dos 4.800, né, eu tenho que somar só o meu percentual. Tá, é uma obrigação anual. Sim, né? anual. Então, esse receita bruta é do ano. Sim. Né? E aí, eu vou para outro exemplo agora. Vamos supor que eu e você temos uma propriedade, sociedade de 50% cada um. Ok. E essa propriedade atingiu uma receita bruta anual de 6 milhões. Ok. Né? Mas a gente tem 50% cada um, só dessa propriedade. Nesse caso, eu e você estamos desobrigados. Desobrigados, é facultativo. Né? Você pode entregar se você quiser, é facultativo, mas não existe a obrigatoriedade. Porque dividindo lá com 50% para cada um, deu lá 3 milhões para cada um, não atingiu, ok, pode, não tem obrigatoriedade. Só facultativo, perdão. Certo. E, bom, essa informação que vai lá para o governo, né? Você acredita que isso daí pode ser confrontado depois com o imposto de renda da pessoa física? Sim, e essa é a ideia do fisco, né? Vamos dizer assim, lá ele tem um supercomputador lá, né? Que o pessoal fala, né? Tem até um nome lá que agora não estou me recordando, acho que é T-Rex, alguma coisa assim. E a ideia desse supercomputador é cruzar os dados. Então, uma coisa que é muito comum a gente ver, assim, às vezes no atendimento e tal. A pessoa tem o livro caixa ali, e aí, por exemplo, lançou tudo em formato de espécie, de dinheiro, como se o produtor rural tivesse movimentado todo aquele lá, esses 6 milhões em dinheiro. Mas na verdade ele usou a conta bancária. Então a Receita ela vai conseguir cruzar a informação bancária com a informação do livro caixa. Né? Hoje a gente entende que ela faz vista grossa ainda com relação a isso. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, sei lá, um exemplo simples aqui, né? Uma venda de gado lá. Vendi meu gado lá, 200 mil reais, um exemplo. Quem que vai andar com 200 mil reais na mão e vai entregar ali pro cara ali na hora, né? Então, houve ali uma transferência bancária, alguma coisa houve ali. Então, é muito comum, às vezes, a falta de informação do proprietário, né? Com relação a como foi feita a transação, então o contador eles não sabem, coloca ali em espécie, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Receita ela vai cruzar a movimentação bancária daquele produtor, daquele proprietário, com o que ele está informando no livro caixa. Então o contador ele tem que deixar claro isso para os seus clientes, né? Sim, é muito perigoso, isso é uma linha muito tênue, né? Para você não declarar as informações. Quanto mais precisa a informação, na teoria menos problema você pode ter com o fisco. Certo. Vou pegar um outro exemplo, okay. Né?
vamos supor que o produtor ele tem várias propriedades, né? E ele tem uma propriedade em São Paulo, tem em Mato Grosso do Sul, tem em Mato Grosso, tem em Goiás, mas ele deixa essa propriedade para contadores diferentes fazerem. Ok. Né? Então cada contador tem lá, faz o livro caixa dessas propriedades, vamos supor. Na hora de entregar esse arquivo aí, como é que funciona? Tem que juntar tudo num arquivo só e mandar? É uma pergunta bem bacana essa daí. Inicialmente é possível fazer entregas de arquivos separados, né? A Receita permite essa situação, mas, né, não é recomendável, porque pode haver ali talvez uma duplicidade de informação, pode gerar, porque às vezes eu não tenho contato com outro contador e aí ele declarou alguma coisa lá que eu também estou declarando aqui, então pode uma duplicidade, ou ao contrário, né? Ele vai falar assim, o contador de São Paulo vai declarar tal coisa, então eu não vou declarar. E aí o de São Paulo fala a mesma coisa, o contador de Goiás vai declarar, então não vou declarar. E aí falha a informação, né? O ideal é ser uma declaração só, esse é o cenário ideal. Uma declaração só consolidado tudo, né? Uhum. É interessante, puxando aqui, o nosso sistema faz isso, então a gente pode pegar várias declarações e unificar no sistema, né? Então às vezes pode acontecer esse tipo de caso, né? Às vezes gerou para um outro sistema que não é o nosso, mas o layout é o mesmo, a gente consegue pegar aquele arquivo e importar para o nosso sistema e ele vai fazer a unificação, você faz uma declaração só. Certo. Esse é o cenário ideal. É possível integrar, fazer a entrega separado, mas não é recomendável, né? Pela questão dos dados pode estar faltando ou em duplicidade. Aí pode gerar algum problema para o proprietário aí, né? Tá, uma outra dúvida que eu vejo que o pessoal acaba perguntando pra gente é a questão de arrendamento, né? Então, vamos supor, eu tenho uma propriedade e aí eu arrendo essa propriedade. Ok. De receita do arrendamento, eu tive lá mais que 4.800.000 no ano. Ok. Né? Nesse caso, que eu arrendei minha terra para um terceiro, eu preciso declarar o livro caixa? Vamos lá. Aqui é um ponto de dúvida muito interessante. Então, vou pegar esse seu exemplo e vou falar assim, eu tenho um pedaço de terra e eu tenho uma usina aqui local, arrendei para a usina. O arrendamento gera uma receita para você, mas não é uma receita de atividade rural, né? Ou seja, você está alugando aquela terra ali para a usina, né? Então, o aluguel não é receita de atividade rural. Então, você alugou lá por 5 milhões. Tem que declarar fazer um livro caixa? Não, é receita de aluguel. Mas tem que tomar cuidado porque o aluguel incide imposto de renda, outras coisas, outros impostos. Vai ter outras obrigações. Vai ter outras obrigações, mas não é receita da atividade rural. Então, o livro caixa digital pode... Não se enquadra nessa situação. O que é muito comum hoje, né? O pessoal tem um pedaço de terra ali, a usina vem e arrenda, né? Então, não se enquadra com uma atividade rural. Então ficou entendido. Então, se não se enquadra, se eu tiver alguma outra propriedade que eu tenho uma atividade rural lá e recebo valores referentes a isso, esse valor do arrendamento não se soma para a receita bruta para ver se eu vou precisar entregar ou não. Não se soma. Não soma. É uma receita de aluguel, vamos dizer assim. Para ficar mais claro. Voltando agora um pouco para os nossos sistemas, né? Legal. Acima de 56 mil, eu tenho que fazer o livro caixa para ficar guardadinho lá e até ajuda na hora de fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Certo. Que sistema hoje posso utilizar da FX para estar fazendo esse livro caixa aí acima de 56 mil? Tá. A gente tem hoje 4 sistemas que a gente consegue fazer isso. O sistema fiscal nosso, o escrita fiscal, né? O interessante dele ali é que você importa as notas, então a parte de compra você vai importar, já vai gerar ali duplicata, vai dando baixa e já vai fazendo um livro caixa ali de modo simplificado. Essa é a nossa situação. Você pode fazer pelo nosso sistema chamado financeiro, né? Também tem a mesma condição, importa a nota ali, você faz um controle de caixa, duplicatas, a receber, a pagar e tal, praticamente são idênticos. Você pode fazer pela contabilidade, o sistema nosso contábil, né? A gente tem bastante cliente hoje que usa a contabilidade para fazer a contabilidade da propriedade, né? Mas ao mesmo tempo já se faz o livro caixa,
né? E o próprio livro Caixa Rural que a gente tem, né? Existe a diferença que o livro Caixa Rural ele já vai pedir informações adicionais que a própria Receita te pede. Os outros sistemas, eles são no livro Caixa simplificados, Sim. que é o que está enquadrado lá, entre os 56 e os 4.800. Mas o que é interessante do nosso sistema é o seguinte, se você, por exemplo, está fazendo o livro Caixa ali, e já percebeu, ou chegou no final do ano, e já percebeu que passou dos 4.800, já vai estar pronta. Já vai estar pronta a informação, por quê? Porque o sistema fiscal, contabilidade e financeiro conseguem migrar essas informações para o nosso sistema do livro caixa. E aí já vai migrar ali com os dados, porque você vai ter lançado e ter importado nota. Então ele já sabe a origem, já vai separar os campos bonitinho, etc e tal. Importante isso que você falou. Então, o escritório, o contador que tem no nosso sistema hoje de escrita ou contabilidade, que já vem ali importando nota, já vem ou faz na contabilidade, ou a escrita já faz automático, né? Porque a escrita já faz o livro caixa automático, com a importação de nota. É, o financeiro faz. Precisou entregar o LCDPR, vai colocar no nosso sistema de LCDPR e já vai importar toda essa informação para o livro caixa. Já importa toda a informação, já vem praticamente tudo pronto, se ele controlou ali, né? Talvez algum ajuste tem que fazer ali e tal, né? Mas é mínimo, é coisa mínima hoje. Vou pegar o exemplo aí, acho que talvez desse próprio ano que aconteceu, né? Nos 45 do segundo tempo ali, a gente, eu preciso fazer no Caixa Rural, mas eu fiz tudo na escrita e agora, não, vamos instalar ali, a gente migra os dados, você confere. Instalou, migrou os dados, a gente confere, bateu tudo certinho, tá pronto. O é legal, né? Vamos supor. Há duas formas de fazer, né? O livro caixa, que a gente que geralmente é comum. Ou o contador faz da propriedade, e aí na hora de migrar aqui para o livro caixa rural, ele vai separar para o sócio. Então ele já faz essa separação. E se caso o contador faz do sócio, se migrar para cá, ele vai separar porque ele já sabe que é daquele CPF, né? Então é bem interessante se você quer fazer esse tipo de controle. Um livro caixa da propriedade, né? Com ali uma separação mais detalhada, na hora de migrar para cá, ele já vai migrar conforme os sócios. Então, naquele exemplo lá, eu tenho 50 e você tem 50. Na hora de trazer os dados para cá, ele vai gerar os seus lançamentos a 50% e os meus lançamentos a 50%. Tem 4 sócios. 20 para um, 20 para outro, 40 e 10. Ele vai separar conforme os percentuais. Isso é bem bacana. E é muito dinâmico, isso é muito rápido, né? O sistema já identifica e, a partir do cadastro ali do contrato e já faz a separação. Bom, a gente está em 2022, né? Agora, início de 2023, começa a entrega. O prazo costuma ser junto com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Isso, exatamente. Né? A gente não sabe se vai haver prorrogação ou não, mas o prazo é o mesmo dia do imposto de renda da pessoa física. Então, se houver a prorrogação do imposto de renda da pessoa física, naturalmente essa prorrogação também acaba sendo também para o livro caixa. É meio natural isso acontecer. Mas, né, pode haver exceções ali, né, esse detalhe. Eu queria tocar num assunto que você não tocou, que é uma situação muito comum, que é do cônjuge, né? Talvez você ia me perguntar isso ou não, né? Mas já que a gente estava falando de separar e tal, a do cônjuge há muita dúvida também com relação a isso, né? Porque o contador ele tem que observar também o regime de comunhão, né? Que houve, né? Então você tem ali o regime de comunhão universal, né? Você tem o parcial e o total, se eu não me engano, né? Então aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do tipo de união que foi feita, você não pode separar o livro caixa. Então vamos lá. Comunhão é separação total de bens, né? Que é aquela que cada um fica com seu bem. Isso daí não entraria na declaração, não teria como separar os cônjuges, né? Sim, não tem como separar. Fica só para o proprietário mesmo. Isso, tem esse detalhe. Aí você tem a parcial de bens, né? Que é um outro detalhe aí, né? E aí você já consegue fazer uma separação. Só que aí vai depender também, né, Thiago, da questão de quando adquiriu a propriedade, né? Sim. Por exemplo, se é parcial de bens,
né? Você tem que olhar a data do casamento e a data de aquisição da propriedade. Se a aquisição for depois, você consegue fazer, eu quero fazer 2 declarações, né? 50% para cada um. Então, até pegando esse exemplo aí, né? Supondo lá que o proprietário já tinha uma propriedade antes de casar, né? E aí, nessa ele tem 100%. Aí ele casou, adquiriu uma outra. Opa, essa daqui eu posso separar 50% para cada um. Nessa daqui não. Agora eles têm 2, né? Mas essa não faz parte, né? Da união. Então, faz a separação ali. E o que é interessante colocar também é o seguinte, né? Vamos pegar o exemplo lá dos 6 milhões. Nesse caso aqui, vamos pegar que eles não tinham nenhuma propriedade e tal, e aí casaram e adquiriram. Legal. Então, aqui é que é interessante. Supondo que eles atingiram a 6 milhões ao todo, né? Então aqui você pode fazer a separação. Se você fizer a separação, você não é obrigado a entregar, porque vai dar 3 milhões para cada um. Né? Se for fazer uma só, aí automaticamente você é obrigado a entregar. Isso, essa tomada de decisão vai refletir na declaração de imposto de renda da pessoa física deles. Tem que lembrar que quando você está fazendo isso, automaticamente vai definir a declaração de imposto de renda. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vou declarar que minha esposa é minha dependente. Se ela é minha dependente, eu não posso fazer 2 declarações para não entregar o lucro caixa. Né? Tem esse detalhe aí. Então se ela é minha dependente, eu tenho que declarar 100% para mim. Aí, se eu for falar, vamos separar em 2, então são 2 declarações, tanto dele quanto dela de imposto de renda. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com relação a isso, né? E saber essa informação realmente do proprietário, né? Como que é ali, o que é antes, o que é depois, né? Se é universal ainda vai ter problema, mas nesse caso específico tem que tomar muito cuidado, porque a Receita ela vai procurar um jeito de falar, opa, você errou aqui, ou vem me trazer um esclarecimento que eu não entendi o que você fez aqui. Né? Então é bem importante frisar isso daí também. Certo. Tem mais alguma coisa, Thiago, que você acha relevante aí para estar comentando? Olha, existem outras situações, né? O sistema que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? A Receita ela tem um sistema próprio dela, de livro caixa, né? Ele é muito simples, tem apenas 4 campos lá, que é o campo de data, o conta, um histórico aí para você digitar alguma coisa e o valor. Importante dizer que esse sistema, ele não vai te proporcionar a geração do arquivo do livro caixa para entregar. Então, exatamente. Quem está fazendo 2022 nesse sistema não vai conseguir entregar o livro caixa digital. Supondo, né? Chegou lá no final do ano e já viu que vai oferir lá 4 milhões e 800. Ele não gera o arquivo para ser entregue lá no ECAP, porque o layout é diferente. Então vamos lá, você tem 4 campos nesse sistema do governo, que é gratuito, está lá disponível, ok? Mas na hora de entrega do livro caixa digital, se não me engano são 12 campos lá. Então você tem várias separações, né? Para você ter uma ideia, vai o CNPJ ou o CPF de quem você vendeu ou de quem você comprou. E o número da nota, por exemplo. Então, bom, se ele tem o CPF lá de quem você comprou, né, o CNPJ de quem você comprou, e aí ele fala assim, legal, ele declarou que essa nota é de 10 mil reais. Vamos conferir lá o CNPJ e vamos conferir lá se essa nota é de 10 mil reais mesmo. Opa, não é de 10 mil reais. Então, o fisco provavelmente vai te chamar e vai falar, opa, me esclarece isso aqui porque eu não estou entendendo isso aqui, né? E é importante frisar que você pediu para lembrar, eu acabei de lembrar agora, né? Com relação ao produtor, né, nas emissões e aquisições, que as informações do produtor rural, quando ele emite uma nota, faz uma venda, elas estão indo para o RINF e para o E-Social, né? Às vezes ele não está sabendo disso, ele faz a nota e fala, vou fazer alguma coisinha aqui, deixa quieto, não vou entregar. Mas essa informação está lá. A informação foi lá, ele vendeu para, sei lá, uma rede de supermercado. O supermercado foi lá, pegou a nota dele, lançou, e aí produtor rural, vai lá a informação no RINF, vai no social, dependendo da situação. Interessante que mesmo se não houve emissão, né, que hoje há, né, o pessoal está emitindo, mas vamos supor, o mercado adquiriu lá hortifruti lá,
O mercado, se não tiver nota, ele vai fazer uma nota de entrada própria Isso. contra o CPF desse produtor. Isso. E essa informação está indo na REINF. Tá indo na REINF, então ele fala assim, tô tranquilo, não vai acontecer nada. Na verdade, a Receita já sabe, através para quem vendeu, que ele fez uma venda ali. Né? Se ele emitir a nota, a Receita também já sabe, porque a própria Receita que já autorizou aquela nota, né? Então, veja lá, a gente volta lá no começo, o cruzamento de dados agora está muito maior, né? Então, até voltando aí na questão do layout do livro caixa, né, que a gente falou no começo, então, por exemplo, lá eu sou obrigado a entregar porque eu tenho 3 fazendas e você é sócio em uma comigo só, tá? Beleza. Mas vai os seus dados na minha declaração, porque somos sócios, então eu tenho que falar, olha, nessa propriedade o Danilo é meu sócio e tem 50%. Então, opa, já está aí os seus dados, né? E aí, ó, pô, aí você fala, opa, beleza, e o Danilo? Cadê a declaração? Cadê a declaração do Danilo? Nessa fazenda aqui não deu, mas será que ele não tem outra? Ah, tem outra, vamos ver, vamos tentar cruzar as informações, né? Então aí pode gerar. A ideia do fisco é realmente cruzar as informações e fiscalizar, né? Essa é a ideia deles. Então tem que tomar muito cuidado, como a gente falou, é uma movimentação bancária, né? Às vezes não declara ali que foi por movimentação bancária, declara que foi por dinheiro, ou até mesmo está muito incoerente, né? A proprietária tem uma movimentação lá, sei lá, de 20 milhões a conta dele durante o ano. Ok, na propriedade só teve, sei lá, 2 milhões, né? Vai então, chamar a atenção. Vai chamar um pouco de atenção, então o contador tem que estar um pouco atento a esses detalhes, né? Hoje em dia o cruzamento de dados estão pedindo dados a mesma coisa em vários lugares diferentes, até para ver se você não está, né, sendo incoerente com relação a isso, né? Sim. Então, um exemplo, na sua declaração você coloca lá que tem 60 e na minha declaração eu coloco que você tem 50. Opa, por que naquela fazenda ele declarou 50 e o outro declarou 60? Tem alguma coisa errada aqui, vamos dar uma olhadinha, olhar mais a fundo e tal. Tiago, você comentou do sistema do livro caixa que o pessoal usa do governo, né? Isso. E aí ele vem fazendo ali e viu que vai precisar entregar o livro digital e não vai conseguir entregar pelo sistema do governo. Né? O sistema do governo não tem opção de geração de arquivo, ele só tem um relatório ali e ponto final, não tem muito o que fazer ali. Nesse caso aí, existe alguma opção no nosso sistema de livro caixa que você consegue importar esses lançamentos do sistema do governo? Sim, nós temos a importação, né? A gente consegue ler o banco de dados do sistema do governo, né? E aí fazer a importação para o nosso sistema. Só que aí o computador vai ter que complementar, porque é uma diferença muito grande, né? O sistema do governo é 4 campos ali, data, conta, histórico e o valor. Já o layout do caixa rural, digital, ele já tem, acho que 12 campos. Então lá tem o campo de CNPJ, CPF do participante, que é para quem eu vendi ou de quem eu comprei, né? Tem que identificar ali no CNPJ ou CPF. Eu tenho o campo de número de nota, o tipo de documento, então ó, tipo vai ser nota, recibo, fatura, né? Tem outros ali para identificar e vai ter o número do documento, que é o número da nota, o número do recibo, etc. e tal. Aí você tem o campo do tipo do lançamento, se é receita, se é despesa. Aí tem uma situação lá que não é tão atípica, mas acontece, que é eu recebi ou eu paguei em produtos, que pode acontecer, né? Às vezes eu recebi algo em produtos, e ali é uma receita, mas não é em espécie, né? Não é dinheiro nem movimentação bancária, então tem um campo específico ali. Tem a questão de identificar qual que é a propriedade, né? Qual é a propriedade que eu estou identificando, por quê? Nós estamos falando de uma declaração por CPF. Sim. Então, se ele tem 2 propriedades, ele tem que remeter de qual propriedade é aquele lançamento. Sim. Né? O campo data, né? O campo valor ali, e o campo descritivo para ele colocar algo a mais ali que ele queira colocar. Então, hoje o sistema importa, mas aí o contador ele vai precisar complementar essas informações. O legal do nosso sistema é que ele tem uma correção em massa. Então, às vezes você pega ali, consegue fazer um tipo de filtro, que é bem bacana, e já consegue alterar ainda lançamentos de uma vez só. Legal, isso aí
algo que facilita muito na correria ali, que às vezes precisa em cima da hora, achou que não ia precisar e vai precisar e tal. Então, já que você entrou nesse assunto aí, além de toda a integração que já faz, né? Pô, cara, se o cara tem a escrita fiscal, contabilidade, folha, ele já pega todas essas informações para o nosso sistema do livro caixa, né? Então isso já é uma grande facilidade. Além disso, o que mais que tem de facilidade nesse sistema? O nosso sistema ele é bem bacana porque quando a gente pensou, né, no desenvolvimento dele, nós pensamos em fazer algo muito mais prático e dinâmico. Então, um exemplo simples. Estou com uma nota na mão, vou lançar dentro dele. Vamos supor que eu não tenho esses sistemas, só tenho o sistema do livro caixa. E aí eu estou lançando na fazenda lá, que nós dois somos sócios. Legal. Então, na hora que eu estou lançando, selecionei minha pessoa dentro do sistema, vou lançar, identifico a fazenda, ele já identifica que essa fazenda tem o contrato de 2 sócios, e na hora que eu faço o lançamento, ele já faz para mim e para você. Mesmo que você ia falar assim, mas o Danilo não sou eu que faço, né? Não sou eu que vou entregar a declaração dele. Mas o sistema internamente já deixa tudo que meio pronto. Então, supondo lá, uma fazenda com 3 sócios. Às vezes o contador não sabe, mas ele já está fazendo 3 declarações com o lançamento. Um já gera 3. E como é muito comum o contador cuidar de uma propriedade, né? Sim, as 3 declarações já vão estar é muito prático. A gente tem a questão de correção em massa, que é bem interessante. Já tem alguns relatórios específicos para a declaração de imposto de renda, a geração do arquivo, importação. Uma outra coisa que a gente tem é importação de planilha de Excel, né? Que é bem interessante também, né? A gente já teve várias migrações nesse sentido, né? Eu não tenho todas as informações, então importa o que tem e complementa o resto aqui no sistema com correção em massa. Legal, a correção em massa já vai corrigir do outro proprietário também, né? Então, existem N facilidades que o sistema tem hoje, né? Mas essa acho que é a mais dinâmica, né? Um lançamento já gera N lançamentos automaticamente. E corrigir todos os outros também, né? A questão de mudança, às vezes, de percentual também é bem interessante, né? Às vezes o contador não ficou sabendo, começou a fazer o livro caixa no começo do ano, mas houve uma mudança ali de percentual. Aí eu já lancei tudo 50% para você e 50% para mim. E agora, tem que fazer? Não, vai lá no contrato, muda o percentual e aí o sistema já vai recalcular os lançamentos. Então, ótimo. Algo, né, bem dinâmico com relação a isso, né? A gente tentou pensar em N possibilidades, né? Que são do dia a dia do contador, né? Sim. O contador, a gente sabe que às vezes ele acaba... Ele não tem toda a informação na hora, né? E aí ele vai recebendo depois, e aí já está tudo lançado, e agora, né? Então, talvez uma dica que a gente possa dar aí pro pessoal, né? Ou para tentar já ir fazendo, mas o tempo vai ter as suas facilidades, né? Não deixar para a última hora ali e às vezes já começar a usar ele, né? O sistema, porque às vezes o contador faz ali na escrita ou na contabilidade e aí depois na última hora precisa entender, né? Aprender esse sistema novo ali, o que faz, o que não faz, às vezes já é um pouco mais prático, né? Para ele já ir usando no dia a dia, vamos dizer assim. Não é um sistema complicado, bem simples, né? Mas é bem interessante. Né? Tiago, é isso. Vou deixar um recadinho pro pessoal. Pessoal, a Carol vai colocar nos comentários aí do vídeo os vídeos tutoriais que a gente tem do sistema do livro caixa, tá? Entre em contato com o nosso comercial, pode marcar uma demonstração sem compromisso do sistema, né? Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí, dá o like, né? E é isso. Valeu, Thiago. Bom, obrigado pela oportunidade aí de estar participando aí. E estamos aí para disseminar conhecimento aí que a gente tem. Legal. Valeu. Experiência. Obrigado. Obrigado. Até mais.